Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e também estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Já ouvimos aqui as propostas dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto e Franca. De hoje até quarta-feira, vamos receber os candidatos a prefeito de São Carlos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. E quem dá início às entrevistas é o candidato Mário Casale, do Partido Novo. Mário Casale é empresário, formado em Engenharia de Produção Mecânica, tem 40 anos, é casado e pai de 2 filhos. Tem como vice o professor Sidney Moura, também do Novo. O partido não fez coligações. Candidato, seja bem-vindo. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, a primeira pergunta aí para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de São Carlos? Pascoim, desde muito cedo, eu reflito muito sobre a vida, o motivo da gente estar aqui. E eu reflito sobre uma coisa que eu entendo que é a primeira loteria que a gente participa na vida, que é o nosso nascimento. Eu entendo que tem pessoas que nascem em posições menos privilegiadas e pessoas que nascem em posições mais privilegiadas, como eu tive a oportunidade de nascer numa família muito estruturada, tive a oportunidade de estudar muito bem, estudei na USP. E eu entendo que o Estado tem um papel muito importante de diminuir essa distância entre essas duas posições. E eu entendo que, infelizmente, na cidade de São Carlos, nós não estamos fazendo um bom trabalho em relação a isso. Eu sinto muito forte essa vocação de atuar para melhorar a vida das pessoas. Eu comecei com um trabalho voluntário há 6 anos, comecei a fazer projetos para melhorar a nossa cidade. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer esse trabalho através da prefeitura, eles não quiseram dar continuidade nas propostas que a gente levou e o Partido Novo me convidou e entendeu que eu deveria ir para a política. Eu entendi realmente que um caminho para fazer transformação, o único caminho real é a política, não tem como. Então, se as pessoas de bem não se envolverem com política, onde é que a gente vai parar? Eu sou empresário, mas decidi mudar minha vida para isso. Eu saí da presidência da empresa da minha família em outubro do ano passado, trabalhei 13 anos lá, os últimos 3 como presidente, e saí para me dedicar a esse projeto. Candidato, vamos imaginar que a gente agora está no dia 1º de janeiro de 2025, o senhor eleito prefeito de São Carlos. Qual seria seu primeiro ato? Primeira prioridade nossa vai ser atuar na saúde. A saúde de São Carlos está um caos. A gente tem problemas enormes de fila de espera para exames, filas de espera para cirurgia. Tem gente morrendo esperando a fila e a gente tem que ter uma atuação muito enérgica para resolver esse problema. A gente tem um problema sério de gestão, a gente tem um problema muito sério em relação também à parte de sistemas. Os sistemas não se conversam na cidade, a gente tem muita coisa para fazer, então a primeira coisa vai ser atuar na questão da cirurgia e dos exames que as pessoas estão aguardando. Antes da gente entrar aí nos detalhes do seu plano de governo, né, vamos falar um pouco de relações aí políticas, né? Um dos princípios do Novo é corte de regalias e mordomias que o Novo considera que acontecem no serviço público, né? O que o senhor considera hoje que seja regalia na Prefeitura de São Carlos e, se eleito, o que o senhor cortaria? O que a gente precisa fazer em São Carlos é reduzir a quantidade de cargos que existem lá, cargos comissionados, cargos de confiança, que são políticos que estão lá, ao invés de pessoas técnicas para cuidar melhor da nossa cidade. Então, a primeira coisa é enxugar, é acabar com esse cabide de emprego enorme que a gente tem em São Carlos, em que nós vamos conseguir fazer uma gestão muito boa, colocando gente competente para trabalhar, gente técnica, assim como eu consegui fazer na empresa da minha família, junto com uma grande equipe, nós vamos fazer na Prefeitura de São Carlos. O senhor fala em técnicos, né, para que possam trabalhar no serviço público. Inclusive, em algumas declarações, o senhor já disse até que vai receber currículos, né, para poder avaliar. É tão simples assim aplicar no serviço público o que o senhor aplica no serviço privado? Não é questão de ser simples, nada é simples na vida. A questão é que é possível fazer. A gente tem um exemplo em Joinville, por exemplo, temos exemplo em Patos de Minas, que são prefeitos do Partido Novo, temos o exemplo do governador Zema em Minas Gerais. Então, todos eles trabalham com essa forma do Novo de atuar, que é escolher pessoas pelo perfil técnico. É claro que a política ela é necessária, ela faz parte, as indicações também podem vir dos políticos, mas a gente vai selecionar com critério
técnico. E isso que é essencial para que a cidade seja bem cuidada. Então, por exemplo, em Joinville, que é uma cidade que é a maior cidade de Santa Catarina, eles têm uma avaliação, o prefeito Adriano Garcia, de 93% de aprovação. Isso quer dizer que as pessoas estão muito satisfeitas com essa forma de atuar do novo. O senhor citou aí Joinville, né? O Brasil tem hoje 5.570 municípios. O novo tem hoje 4 prefeituras, além do governo do estado. Mas falando então aí das relações no âmbito municipal, tem 4 prefeituras no país e 28 vereadores. Por que o senhor acha ainda que o partido está travado aí nesse crescimento? Já que o senhor cita com o exemplo de Joinville, né? O Joinville é um bom exemplo. Por que não consegue ainda penetrar em outras regiões? O partido ele começou não querendo crescer. A gente tinha uma direção antigamente no partido que queria fazer o partido crescer bem devagar, porque ele tinha um medo, um receio muito grande de dar problema, porque a principal questão no partido sempre foi combate à corrupção. Então, o partido não queria crescer rápido por entender que seria muito difícil atrair pessoas e fazer um processo seletivo que garantisse isso. Acontece o seguinte, o partido depois, refletindo, depois que o antigo, essa pessoa que era o presidente do partido saiu do partido, entrou numa nova rota em que a gente entendeu que a gente precisa sim acelerar esse desempenho do partido, correr um mínimo de risco, mas fazendo processo seletivo. Se acontecer alguma coisa errada em algum lugar, tira fora, passa pelo comitê de ética, nós não vamos ser igual os outros partidos que deixam pessoas comprovadamente corruptas ou com grandes indícios de corrupção. O novo não passa pano para bandido de forma alguma. Então, esse é o principal motivo. E o novo também, ele está buscando se aproximar na comunicação. A gente também teve problemas de falha de comunicação no passado. Eu acho que isso é uma meia-culpa que a gente precisa saber fazer e que nós estamos buscando realmente conversar com o povo e se apresentar para o povo, mostrando os nossos diferenciais e o que a gente pode melhorar na vida deles. Vamos falar então agora de plano de governo. O senhor citou aí saúde. Lá no seu plano de governo, o senhor disse que uma das prioridades é o atendimento em saúde básica, que o senhor ampliaria alguns programas, como, por exemplo, saúde da família, né? O senhor entende que o reforço no atendimento básico evita os problemas lá na frente? Sem dúvida. Atuar na prevenção é importantíssimo, evita as pessoas chegarem a um nível em que ela precisa, inclusive, ir para um hospital, uma UPA, enfim. Então, a gente precisa atuar muito forte na prevenção. Nós temos o programa Prevenir. Esse programa ele é para que a gente consiga atuar na prevenção, inclusive com doenças crônicas, e a gente vai atuar com inteligência artificial, porque nós vamos colocar toda a cidade conectada, os hospitais com as UBSs, Santa Casa, Hospital Universitário, conectada com um sistema único para a gente saber as informações do prontuário eletrônico de cada paciente e então a gente vai colocar inteligência artificial para analisar todos esses dados das pessoas e entender, por exemplo, quando um exame está um pouco diferente, que precisa de alguma atuação, auxiliando os médicos na atuação. Além disso, uma coisa muito importante em relação à saúde é a gente conseguir atuar nas unidades de saúde da família de uma forma mais ampla, porque a prevenção com os agentes de saúde indo na casa das pessoas faz a diferença. Isso é comprovado e nós precisamos aumentar isso. Candidato, no plano de governo do senhor também, o senhor propõe reduzir filas de espera para pacientes que esperam aí procedimentos cirúrgicos. De que maneira que o senhor faria isso? Parceria privada com hospitais? Como é que seria? Tem duas coisas a ser feitas em relação a isso. Parceria privada, sim, quando necessário. Uma outra coisa é organizar a parte interna da prefeitura. A Santa Casa hoje tem disponibilidade de muitas coisas que a prefeitura não está conseguindo aproveitar porque existe uma desorganização muito grande dentro da própria prefeitura. As pessoas não estão entendendo nem o fluxo, ela anda igual barata tonta, vai para um lado, para o outro e não está organizado. Então a gente precisa atuar com gestão. Fazer uma organização muito bem feita, entender quem que está precisando do quê, porque a gente vê, muitas vezes acontece, as pessoas entram em contato comigo, eu busco ajudar, muitas vezes a fila é uma fila burocrática, não é nem a fila da demanda lá do hospital. Então é isso, a cidade está um caos e na saúde não é diferente, a gente vai atuar com gestão para resolver. Candidato, vamos falar agora de um outro assunto também que é preocupação em praticamente todos os municípios do país, que é
a população em situação de rua. O último levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né, o último levantamento divulgado no ano passado, aponta que São Carlos tem 403 pessoas nessa situação. Qual seria a proposta do senhor para tentar resolver esse problema? Bom, a população de rua, nós temos muitas coisas para fazer em relação a isso. Nós temos o programa Saindo da Rua, no nosso plano de governo, que é um programa que vai atuar na atuação com essas pessoas em relação a levá-las para um lugar no campo em que elas vão poder fazer um tratamento. Claro que isso elas têm que aceitar, vão ter assistentes sociais insistindo, conversando com elas para elas irem para o campo. A gente vai fazer um trabalho primeiro para tratar, a grande maioria delas tem droga, tem envolvimento com álcool, então fazer um tratamento, envolver a fé naqueles que acreditam e trabalhar para que eles substituam aquela rotina de dia a dia na rua por uma rotina nova de trabalho dentro dessa comunidade. Então, depois nós vamos buscar reintegrar essas pessoas às suas famílias e a um trabalho. Eu penso, por exemplo, em cuidar da zeladoria da cidade. Pintar a praça, limpeza, corte de grama, são atividades que essas pessoas podem ser treinadas e trabalhadas para fazer. E, além disso, nós temos uma atuação muito forte em relação a tráfico de drogas, colocar a nossa equipe da Guarda Municipal, que nós vamos aumentar, nós vamos fazer o Centro de Operações de Inteligência, nós vamos estar trabalhando para atuar, para acabar, não acabar, mas reduzir muito as famosas biqueiras de tráfico de drogas em São Carlos, de venda de drogas, e a receptação, porque muitas dessas pessoas que estão em situação de rua acabam fazendo pequenos furtos, fios elétricos, e tem muitos lugares de captação, de receptação, e que a gente tem que fazer uma ação muito forte da polícia, junto com a nossa guarda, junto com a Polícia Civil, atuar, porque aí vai reduzir esses furtos, porque eles vão ter menos lugares para levar esse material roubado, aliás, furtado. Candidato, a gente já passou aí da metade da nossa entrevista, né? Eu tenho feito uma proposta aí para todos os candidatos que passaram até aqui, faremos o mesmo com os candidatos de São Carlos. Eu queria que o senhor definisse seus adversários numa palavra. Vou começar com o Neto Donato. PT Nutella. Newton Lima. PT Raiz. E o Mário Casale. O cara que vai transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas que vivem aqui. O senhor falou em capital da tecnologia, né? No plano de governo do senhor disse que vai criar o projeto Prefeitura Ágil, né? Que tem entre aí as iniciativas desburocratizar, digitalizar serviços públicos, usar ferramentas de práticas de gestão. A capital da tecnologia tem muita coisa analógica ainda? Muita coisa analógica. A gente tem uma oportunidade incrível de usar a tecnologia para melhorar a vida do cidadão. A gente não tem nem integração de fila para creche, de fila para qualquer coisa que exista em São Carlos, você não está usando tecnologia. A gente não tem um aplicativo para abrir um chamado, por exemplo, para resolver um problema de uma rua que está esburacada. É muito simples de fazer isso, a gente pode fazer isso inclusive por WhatsApp, usar inteligência artificial. A gente pode usar essa tecnologia para falar que tem uma luz queimada, abrir um chamado automaticamente na prefeitura. A gente tem que acelerar a nossa prefeitura para resolver os problemas do cidadão. Hoje o que a gente sente é que as pessoas ficam perdidas em relação ao relacionamento com a prefeitura e a tecnologia é muito pouco utilizada, essa tecnologia disponível em nossa cidade. É isso que nós vamos mudar, vai melhorar a vida do povo. Candidato, São Carlos tem um problema crônico, é conhecido aí de toda a região, que são as enchentes, principalmente ali na região central. Tem algumas obras em andamento, uma delas inclusive sendo feita por uma empresa privada. Como é que o senhor lidaria com esse problema, né? Porque é uma situação que pesquisadores, né, estudiosos já apontaram que é uma solução que custa caro. Como é que o senhor trataria disso? Eu vou tratar fazendo planejamento de longo prazo. A gente tem que unir a sociedade, pensar em soluções de longo prazo. Não essas atitudes eleitoreiras que tem gente fazendo proposta aí de obra que vai custar mais de um pouco menos de R$500 bilhão e que a gente sabe que a cidade não tem recurso para fazer. Então não adianta fazer proposta eleitoreira que só visa fazer piscinão. A gente tem que pensar de uma forma mais macro, mais sistêmica. A gente tem que fazer infraestrutura verde e não só cinza, que é o piscinão. A gente precisa colocar microdrenagem, a gente tem que pensar nas calçadas, colocar drenagem nas calçadas, ou seja, a calçada absorver água. Em vários lugares na cidade a gente tem a calçada toda cimentada. A gente precisa colocar poços de infiltração, que antigamente não eram necessários, a gente pode colocar isso em casas no centro, fazer estímulo tributário em relação a isso. Então nós podemos fazer uma ação muito grande para resolver a questão aliás, não resolver 100% porque não dá, infelizmente, mas mitigar.
mitigar, diminuir muito. Eu falo que não dá porque a gente nunca sabe qual que é a próxima chuva que a gente vai receber, que a gente vai ter. Infelizmente, agora com a questão climática, isso é muito importante. No nosso plano de governo, a gente busca ter uma cidade resiliente, sustentável e... me fugiu o terceiro nome. Mas, enfim, a sustentabilidade é essencial para a nossa cidade. Então, nós vamos trabalhar, inclusive, na questão de resíduos sólidos. Hoje, a gente tem o próprio lixo que vai indo para as bocas de lobo, entupindo, aumentando a enchente. Então, nós temos um trabalho muito amplo para ser feito em relação a isso. Nesse contexto... Inteligente. Resiliente, sustentável e inteligente. Nesse contexto, a região central ela precisaria também de uma revitalização, né? O que o senhor propõe para isso? Sem dúvida, nós temos o projeto Centro Vivo, junto com o Quadrilátero da Inovação. O Quadrilátero da Inovação, nós vamos fazer um quadrilátero, um grande retângulo na cidade, no centro da cidade, em que nós vamos colocar subsídios fiscais para novas empresas se instalarem. Nós vamos revitalizar, trazendo novas moradias para o centro, para as pessoas irem morar lá, para a gente ter também restaurantes, bares, revitalizar o centro, porque a gente tem um centro bonito, vivo, e nós vamos conseguir que as pessoas queiram ir para o centro, porque ele vai ficar um centro gostoso de viver. Hoje, infelizmente, ele está abandonado. Claro que para isso tem que estar junto com a questão das enchentes. A gente vai reduzir muito o problema das enchentes com atitudes práticas e a gente vai pensar nisso em uma questão de médio e longo prazo, porque as enchentes em um mandato só, nós não vamos falar em resolução, nós vamos melhorar. Candidato, o senhor falou no início aí sobre segurança e no plano de governo o senhor disse que vai transformar o Centro de Controle Operacional num centro de operações de inteligência. Isso. Como é que isso funcionaria na prática? Aumentaria a sensação de segurança da população? Sem dúvida. O que acontece? A gente foi buscar esse tipo de conhecimento em Indaiatuba, em São José dos Campos, cidades que hoje atuam já com um centro como esse. A gente precisa colocar num centro integrado que a gente tenha a Polícia Civil com representantes lá, a Polícia Militar, a própria Guarda Municipal e Defesa Civil, que a gente tem um projeto, inclusive, de reestruturar a Defesa Civil. Nós temos um problema grave de enchentes na cidade. Agora, o fogo é um problema muito grande que a gente também tem e que nós hoje não estamos preparados para atuar. Então, nós vamos trabalhar para resolver isso e nesse centro vai ser um grande centro de comando, inclusive trânsito também vai estar lá, para que a gente consiga atuar de uma forma muito mais rápida. Ou seja, todo mundo tem uma sala grande com telas, a gente vai ter muitas câmeras na cidade, espalhadas inclusive com inteligência artificial, para a gente conseguir entender o que pode acontecer, porque você consegue hoje analisar, através de inteligência artificial, movimentações estranhas que os policiais percebem e as câmeras hoje são treinadas para fazer isso. E aí passar para o policial, passar para o guarda que está na rua a atenção que ele precisa ter. Então isso vai estar integrado e aí as polícias e a guarda vão poder atuar em conjunto pela segurança, inclusive na investigação, porque hoje existe uma falha muito grande de comunicação e esse centro vai ajudar nisso. Vamos falar de educação agora, candidato. O senhor tem lá no plano de governo, né, criar o Rota do Futuro. Como é que funciona esse programa? O Rota do Futuro é o primeiro item no nosso plano de governo, com muito carinho, é o projeto que vai fazer com que as nossas crianças saiam do segundo ano do fundamental sabendo ler e escrever. Hoje, praticamente metade das crianças de São Carlos não estão sabendo ler e escrever ao segundo ano do fundamental, o que é uma lástima, porque a gente está tirando o futuro dessas crianças. O meu candidato a vice, o Sidney Moura, ele trabalha como professor na rede pública, no Degan, no Cidade Araci, e ele tem uma questão muito importante. Ele recebe lá no Cidade Araci também metade dos alunos no sexto ano, também sem saber ler e escrever devidamente. Então nós vamos atuar muito nisso, nós vamos atuar para que a gente tenha ensino integral, não dá para garantir 100% em um mandato, mas nós vamos fortalecer muito isso, aumentar muito. Ensino integral, atividade de contraturno com esporte, com cultura, artes, e empreendedorismo, ética, coisas para fortalecer a mente dessas crianças, fortalecer para que elas sejam cidadãos, trabalhadores, honestos. Falar com a população é sempre muito importante em qualquer governo, acredito. O senhor disse que vai criar o Fala São Carlos, seria um canal de comunicação direto com a população? É um canal de comunicação em que a gente vai fazer a participação cidadã nas decisões da prefeitura. Isso é muito importante.
A gente precisa de uma proximidade com a prefeitura. Hoje o cidadão se sente muito distante, quando vai resolver problemas é um caos, então a gente vai atuar para que a gente tenha de uma forma estruturada essa escuta ativa do que a população mais precisa em cada região, e aí aquele aplicativo ou via WhatsApp que eu comentei também faz parte desse programa para ouvir a população das demandas e poder ir lá e resolver. Candidato, nós estamos nos encaminhando aí para o minuto final. Eu vou pedir, a partir de agora, então, o senhor tem 1 minuto para suas considerações. Tá ótimo, obrigado, Pasquim. É um prazer estar com vocês aqui. Pessoal, eu quero falar para vocês que nós temos uma oportunidade única em São Carlos para mudar a nossa história. Nós temos que aproveitar o nosso potencial, nós podemos nos unir. Os cidadãos de bem podem se unir nesse momento por um projeto de renovação política, em que a gente vai ter gente boa, gente técnica, gente honesta. Nós vamos resolver o problema da água de São Carlos, que é um problema crítico que a gente vive, porque é possível. Nós estamos em cima do aquífero Guarani, nós precisamos trabalhar para resolver. Contem comigo. Mário Casale, me siga nas redes sociais, nós vamos fazer o M de Mário, o M de mudança e digitar 30 nas urnas no dia 6 de outubro e vamos vencer essa eleição. O senhor tem ainda 17 segundos. Então vamos lá, eu quero pedir para vocês entrar nas minhas redes sociais, Mário Casale, porque é lá que a gente está se comunicando. Nós não temos tempo de TV, infelizmente, nós não temos tempo de rádio, é injusto. Eu entendo que a gente precisa se unir e ajude a gente a dividir esse conteúdo, a multiplicar. Terminou o tempo, muito obrigado, candidato, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um prazer. Amanhã quem participa da sabatina é o candidato Neto Donato, do PP.